Mansone, pensar que os irmãos são de verbos. Professor Mansone, Mansone, os demais irmãos. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 1. Aleluias. Lucas 18, versículo 1. Hoje vamos falar sobre esse tema que está aqui na frente. Não perder o foco. Digamos que você está como na gravura ali, você está escalando, subindo. Você não pode perder foco, você tem que ter muita atenção. Lucas 18, versículo 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, que ia ter com ele, dizendo: faça-me justiça contra meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que pareça tardio para com eles. Digo que sem depressa nos fará justiça. Aí vem a pergunta que eu quero que você preste atenção. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura ele vai achar fé na terra? Quando vier o Filho do Homem, quando Jesus voltar, ele vai achar fé na terra? Feche seus olhos por um instante. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui na Tua casa, Pai Santo, para Te adorar, Te bendizer e Te exaltar, meu Deus. E eu estou aqui, Senhor, para falar do Teu amor, da Tua bondade, da Tua misericórdia. Tomai em Tuas mãos, Senhor. Fala, Senhor amado, através do Teu servo. Abençoa essa irmã e esse irmão. Dê uma palavra que ele precisa ouvir. Dê uma palavra que essa irmã precisa ouvir. Meu Deus, faz a obra nesse momento em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, irmãos. Irmãos, essa é uma mensagem muito, mas muito conhecida. Nessa história da parábola da viúva e do juiz iníquo, quase todo mundo já ouviu falar sobre ela. Por quê? Porque conta a história de uma mulher que não desistiu. Ela nos fala da importância da oração, não é? A importância que tem a oração. Só que a mulher do texto tinha um objetivo. E o que me chama a atenção é que ela estava disposta a não desistir até alcançá-lo. Irmão, para não perder o foco, nós temos que ter ânimo. Amém. Deixa eu te dar um exemplo do que é ter ânimo. Certa vez um assaltante ia saindo, ele viu uma senhora e pensou: aquela ali está fácil. E ela com a bolsa dela, e chegou para assaltar e disse: olha, a bolsa ou a vida? E a mulher então falou: olha, você pode escolher, tanto a bolsa quanto a minha vida está tudo vazia, pode escolher, ou a bolsa ou a minha vida, não vai fazer diferença nenhuma, você não vai levar nada. Porque aquela mulher já tinha perdido a esperança, aquela mulher já não tinha propósito na sua vida, então ela está vendo uma vida vazia. Irmão, tem gente que está na mesma situação, suas vidas estão vazias e sem vida, e ele já não consegue mais dizer para o que ele está fazendo nesse mundo. Não o que você está fazendo aqui, não aqui na igreja, no mundo. Como Mário Cortella fala, como você for, você vai fazer falta. Por que as pessoas postam, lá que estão tristes, posta a foto da pessoa, o vídeo, sabe por quê? Porque faz falta.
é importante para aquela pessoa. Você vai fazer falta. Qual o objetivo da sua vida? Seus sonhos, eles vão morrer devido ao seu desânimo. Robert disse assim, olha, a maior prova de coragem é suportar as derrotas sem perder o ânimo. Robert Anderson. A maior prova da coragem, sabe o que é? Suportar as derrotas sem perder o ânimo. Irmãos, nós servos de Deus não podemos desanimar. A mulher do texto estava insistindo todo dia e ouvindo não todo dia. Ela foi muitas e muitas vezes naquela casa daquele juiz, sabendo que aquele juiz não temia Deus, sabendo que aquele juiz não ia ouvir ela. Mas por que ela ia? Eu vou te mostrar agora. Lucas 18, verso 8, nos diz: quando o Filho do Homem voltar, parte final do versículo, ele vai achar fé na terra. Estava lendo antes do culto aqui, Romanos 13, 8. Aonde é o Romanos 13, Romanos 12, verso 3, perdão, 13, 8, é outro assunto. Onde fala que não fiquei devendo coisa com a ninguém, exceto o amor. Romanos 13, 8. Romanos 12, 3, a Bíblia vai dizer, olha, vai nos questionar, vai nos afirmar que o Senhor repartiu fé a cada um de nós. Você tem fé. Amém. Você pode até não usar ela, mas você tem. Glória a Deus. Então a pergunta, como manter o foco e não perder a fé? O que eu preciso fazer para manter o foco e não perder a fé? A viúva, mesmo sabendo que o juiz não temia a Deus, nem respeitava homem algum, porque ela continuou insistindo com aquele homem. Porque ela continuou indo na casa daquele homem. Explica, por quê? Sabe por quê? Porque a confiança dela não era no juiz. A confiança dela era no seu Deus. Ela sabia que todo mundo, diz o texto aí, naquela cidade havia um homem que não temia a Deus, versículo 2, nem respeitava homem algum. Todo mundo sabia. O homem não tem temor de Deus. O homem não respeita ninguém. Todo mundo sabia. Havia um homem na cidade, certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. E todo mundo sabia disso. Sabe, o viúva também sabia. Por que ela ia lá todo dia? Porque ela conhecia seu Deus. Amém. Quando oramos, irmão, nós confiamos em Deus, não é em nós. Quando você ora, a sua oração é para você manter o foco. Quando você ora, nós confiamos não é em nós mesmos, não é no que fazemos, não é naquilo que nós estamos feitos ou deixamos de fazer, é naquilo que Deus é. Nós confiamos no nosso Deus que é misericordioso, não é? Então, por que eu sei que essa mulher estava confiando em Deus? Porque ela nunca desistiu. Quem ora nunca desiste. A Bíblia diz, eu sei que o meu Redentor vive, Jó diz, Jó 19, 5. Eu sei que o meu Redentor vive. Pode ficar tranquilo. Depois de revestido a esse meu corpo da minha pele, eu vou ver a Deus por mim mesmo. Eu o com os meus próprios olhos, não outro. Jó tinha certeza que o seu Deus vivia, mesmo ele estando na pior. Tem gente que está na pior, mas ele acha que o seu Deus está na pior também. Romanos 7, 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, diz Paulo, não habita bem algum. Irmãos, em mim, você, por mais que você seja jovem, inteligente, sábio, não habita bem algum na nossa carne. Palavra do apóstolo Paulo, Romanos 7, 18. Então, na nossa carne não habita muita coisa boa. Não é porque você é bom, é porque Ele é bom. Não é porque você está fazendo alguma coisa, é porque Ele quer fazer. A certeza da viúva era que Deus iria lhe atender, ia mudar o coração do juiz, ia fazer alguma coisa. Ela não ia bater na porta daquele homem confiando em si
si, mas confiando em Deus. Quando você orar, confia que Deus vai abrir porta onde não tem porta. Não fica olhando. Ah, mas eu não tenho condições hoje. Não se preocupa não, irmãos. É Deus que vai operar em vós, tanto querer como realizar. Amém. Você pode estar vivendo a pior fase da sua vida. Se você focar em Deus, você vai ter vitória. Amém. Olhando para Jesus, Hebreus 12, 2, autor e consumador da nossa fé. Eu preciso olhar para Jesus. Na hora da dificuldade, eu não vou olhar para o problema. Eu não vou ficar olhando para o problema. Eu vou olhar para o meu Senhor. Eu vou confiar nele. Quando cremos, nós podemos esperar. A situação vai mudar. Amém. Essa vida continua existindo. E o que eu preciso fazer para manter o foco? E não perder a minha fé. Para manter o foco, nós temos que reconhecer a nossa necessidade. Aí tem um problema muito grande, irmãos. Só não desanima quem conhece a sua necessidade, sabe quem é seu Deus. Se você conhece a sua necessidade e você sabe quem é o seu Deus, você nunca vai desistir. Não importa o que você está passando. Se você conhece o que você está passando, você não vê outra solução só em Deus, então você vai lutar até vencer. Sabe por que tem muita gente desanimando, irmão? Porque as pessoas hoje estão olhando para si, elas estão olhando para as suas necessidades, elas estão olhando para os seus problemas, ela está olhando para si. Quando eu começo a olhar demais para mim, eu começo a ouvir o diabo, e o diabo vai me contar os meus erros, meus pecados, meus defeitos. Porque depois de servir a Deus, estava escutando uma melodia agora à tarde, ela que vinha para cá, e nós não somos pecadores, nós somos santos lutando contra o pecado, não é? Diz lá, poeta, vamos dizer assim. Nós somos santos lutando contra o pecado. Então, mas se estamos lutando contra o pecado, é que o diabo ele vai nos acusar. Ele é o nosso acusador. E ele vai mostrar os seus erros, seus defeitos. Olha, Deus não vai te ouvir. Você fala isso, faz aquilo. Você já fez isso, fez aquilo. Então ele não vai te ouvir. Irmão, Deus vai te ouvir, é porque você está orando, falando com Ele. É porque Deus é bom. Não é porque você merece. Paulo diz, eu sei que em mim, na minha carne, não havia também algum. Ou seja, irmão, não é porque você merece. Porque Deus é bom. Deus é misericordioso. Então você precisa conhecer a sua necessidade. Entenda a situação em que você se encontra. Tem falado muito isso aqui na igreja. Pois só assim você vai poder orar da maneira correta. Tudo bem que a Bíblia diz que nós não sabemos nem orar como convém, mas o próprio Espírito nos intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas eu preciso entender, a viúva sabia a sua necessidade, ela sabia o que ela estava passando, ela sabia que só o juiz podia ajudar ela. Ela sabe que eu não tenho condição, posso pagar o juiz para julgar minha causa, não posso pagar o advogado, mas eu posso orar e clamar. Eu posso insistir, eu posso importunar esse homem até ele me ouvir. Você sabe qual é a sua necessidade? Você tem que entender que só o juiz do juiz, Senhor dos senhores, pode te atender. Amém. Só Ele pode te atender. Glória a Deus. Você precisa compreender que vale a pena servir ao Senhor. Você está perdendo foco por muito pouco, irmãos. Você está perdendo foco por muito pouco. Você está esquecendo quem o seu Deus é. O seu Deus abriu o mar vermelho. O povo de Israel passou em pé enxuto. O nosso Deus abriu o rio Jordão. O nosso Deus parou o sol e a lua para Josué vencer a batalha. O nosso Deus, ele faz milagres aonde ninguém pode fazer. O nosso Deus foi lá com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo. Ele foi com Daniel na cova dos leões. E ele vai ser com você quando você não desistir. Porém que nós desistimos. A gente joga uma vez, quer que Deus resolve. Eu queria saber quantos dias que essa mulher foi. Quem
Quem sabe quando a gente chegar lá na glória e falar, Senhor, qual é a viúva que ficou importunando o juiz? E vai chamar, e sabe, vai mandar Miguel, vai e chama ela. Foi essa aqui. Vamos perguntar para ela quantos dias ela ficou. Ela ficou um mês, uma semana, 2 semanas, mas ela insistiu até receber. Irmão, crente que é servo de Deus não desiste nunca. Glória a Deus. Irmãos, assim eu fico bobo das pessoas falarem, Deus não está me abençoando. Em primeiro lugar, isso é mentira. Deus está te abençoando muito. O problema não é a bênção que está chegando, é o que eu estou fazendo com ela. Quando eu vim para a igreja, eu fui pregar lá em Rio, lá na nossa igreja, lá em Campos Verdes, na minha igreja lá tem mais. E lá eu visitei um senhor, ele estava almoçando, e trabalhava no garimpo de Esmeralda lá em Rio Verde, situação terrível, ganhava muito pouquinho. E ele falou assim, quando eu era do mundo, faltava na minha casa, muita coisa. Ele começou a falar o que faltava. O que a pessoa, que é pai de família, está preocupado, meu amigo? É com o pão de cada dia, né? Arroz, feijão, café, açúcar. É o básico, né? O alimento para a família. Pagar água, luz, telefone, essas coisas. Naquela época não tinha telefone. Então, era 90% das casas. Então, ele estava preocupado com o básico. Mas depois que eu passei a servir ao Senhor, nunca mais faltou nada na minha casa. O que Davi diz no Salmo 25, Salmo 37, versículo 20, eu fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi a descendência do justo desamparado a mendigar o pão. Diz Davi no Salmo 37. Então, irmãos, o que eu preciso entender? Nós temos que reconhecer a nossa pequenez. Você tem que reconhecer o quanto você é pequeno. Para isso eu quero te mostrar um texto aqui em Gênesis 18, versículo 27. Gênesis capítulo 18, verso 27. Olha o que a Bíblia vai falar. E respondeu-lhe Abraão, dizendo, eis aqui agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Com respeito a Abraão estava tendo um diálogo com Deus, intercedendo, mas não era como eu falo com Deus, orando, não. Deus desceu ali, teofania, apareceu para Abraão lá na tenda, debaixo do carvalho, ele e 2 anjos, perdão, mandou os 2 anjos na frente, para Sodoma e Gomorra, para avisar logo da destruição, e Abraão ficou ali falando com Deus, e Abraão foi interceder junto a Deus. Diz, olha, eu que sou pó e cinza. Se Abraão se considerava pó e cinza, e nós então? O homem que falava com Deus face a face. Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, sabia que lá tinha um parente de Abraão, sobrinho dele, que Ló era considerado como filho de Abraão. Deus desceu, apareceu, se fez homem em teofania, ele apareceu para Abraão, foi lá pessoalmente falar, Abraão, meu servo, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Lá tem um servo, lá tem o seu sobrinho Ló. Foi só para isso que Deus foi lá. Deus foi lá contar para Abraão o que ia fazer. Deus amava aquele. Abraão era chamado amigo de Deus. Deus vai te abençoar, irmão. Não é pelo que você é, não é pela sua bondade, não é pelo que você faz. Quando eu sou fiel a Deus, eu dou o meu dízimo, minha oferta, eu estou garantindo, Senhor, obrigado, o Senhor está me abençoando. Estou sendo grato a Ti. Aleluia. Deus tem me abençoado, sim, vai continuar, vai, mas é porque Ele é bom e misericordioso. Amém. Eu gosto do que está escrito no Salmo, Salmo 103. A Bíblia nos diz no Salmo 103, o que um servo de Deus precisa ter em mente. O que você precisa, irmão, ter em mente na sua vida. Salmo 103, versículo 15. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade, e até a eternidade sobre aqueles que o temem,
e a sua justiça sobre os filhos dos seus filhos. Olha só, irmãos. O homem, os seus dias são como a erva. De manhã está bonitinha, à noite passou o vento, ela já murchou. Outro texto diz: seca-se a erva e murcha-se a flor, mas a misericórdia do Senhor permanece para sempre. Então, irmãos, olha, eu preciso entender que nós somos pequenos. Viu, irmãos? Eu já fui mais jovem. Um amigo já foi mais jovem, viu, amigo? Já teve 15, 16, 17 anos. Agora, nós estamos caminhando, os cabelos vão branqueando, o meu não está branqueando. Eu não tenho esse privilégio, amigo, está caindo tudo. Então, só tem o privilégio de ter os cabelinhos branquinhos, bonitinhos. O meu, alguns deles já caiu. É a vida, irmãos, passa rápido. Passa rápido. Eu me casei um dia desse. Já vai para 33 anos. Né? Então, irmãos, pare de se achar, como diz o ditado, bonzão, a última bolacha do pacote. Para de se achar. Para de achar que você é importante. Davi, no Salmo 37, verso 25, eu já disse, Davi diz: eu fui moço e eu agora sou velho. Salmo 37, verso 25. Mas eu nunca, vou até colocar aqui para os irmãos verem, Salmo 37, verso 25. Mas eu nunca vi a descendência do justo desamparado, nem a sua. Olha só, fui moço e agora sou velho. Mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. O que Davi estava dizendo? Davi, quando escreveu esse salmo, está dizendo o seguinte: olha, eu já fui jovem, eu já tive um corpo sarado, né? Eu já tive mais cabelo, já fui cobiçado, eu já vi tantas coisas maravilhosas, mas eu nunca vi algo mais maravilhoso do que fazer a vontade de Deus. Davi já aprendeu uma coisa: o que vale é ser fiel a Deus, pois Ele nunca nos desampara. Amém? O mesmo salmista vai dizer, Salmo 27, versículo 10: se o meu pai e a minha mãe me desamparar, o meu Deus vai me acolher. Isso é confiança, irmãos. Quando você tem que ser confiante, quando é confiante, você não perde o foco. Qual é o seu objetivo? Ter uma família abençoada. O que você está fazendo para ter uma família abençoada? Quer ter um casamento bom? O que você está fazendo para melhorar seu casamento? Glória a Deus. Quer ter uma vida financeira melhor? O que você está fazendo para melhorar? Quer ser um cristão melhor? O que você está fazendo para melhorar? Primeira coisa para melhorar como cristão é comer a Bíblia de manhã, de tarde e de noite. Tem que ler muito, estudar muito, orar, estudar a palavra de Deus. Quando eu leio, Deus fala comigo. Quando eu oro, eu falo com Deus. Aleluia. Então eu preciso entender isso. Davi diz: olha, vale a pena confiar no Senhor. Vale a pena confiar no Senhor. Não importa se você é rico ou pobre, seja fiel. Eu gosto do Salmo 121, aonde o Senhor diz: eleva os meus olhos para os montes e me pergunto de onde virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele, o Senhor, não deixará vacilar o teu pé. Amém. E o versículo 4 ele diz: eis que não toscanejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Você pode confiar no Senhor. Pode confiar nele de todo o coração. Irmão, você quer ver um salmo que vai mostrar um homem que confia em Deus e que não desiste de ser fiel a Deus? O nosso tema é não perder o foco. E você não pode perder o foco daquilo que você quer. Você quer casar, seu objetivo primordial, primeiro é ser fiel a Deus e a sua família. Você tem que buscar comunhão com Deus e abençoar a sua família. Amém. A esposa tem que cumprir o papel de esposa. O marido tem que cumprir o seu papel de marido.
Os filhos têm que estar debaixo da autoridade dos seus pais, até que eles possam bater asas e montar o seu próprio ninho. Então, para que você tenha um lar abençoado, você precisa fazer isso. Então, o que você precisa manter o foco? Olhar para Jesus. Glória a Deus. Olhar para o Senhor. Não desistir nunca, nunca, nunca. Paulo diz, olha, uma coisa eu faço. Filipenses 3, eu vou me esquecer do que ficou para trás. Eu vou avançar para o que está diante de mim. Paulo, eu prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele ainda diz mais, todos nós que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Querer ser melhor. Buscar ser melhor. Seja fiel, irmão. Dá outra coisa, para de reclamar. Como é que você vai manter o foco se você reclama o tempo todo? Por que Davi venceu Golias? Porque ele não olhou como o povo olhava. O homem viu um gigante. Davi chegou e viu um homem de carne e osso como todo mundo. A diferença é que era grandão. Mas Davi continuou enxergando o seu Deus que criou os céus e a terra. Salmo 24, o Senhor a terra, o mundo e tudo que vê na vida. Davi continuou vendo o seu Deus do mesmo jeito. Golias não diminuiu a fé de Davi. Golias não diminuiu o tamanho do Deus de Davi. Amém. E os problemas às vezes estão diminuindo o nosso Deus. Então pare de reclamar. Mesmo porque reclamar não vai resolver a sua situação. O que eu falei semana passada? Quanto mais você reclama, mais as coisas pioram. Quanto mais você reclama, pior fica. Como é que você quer manter seu casamento? Se você não fala pelo menos umas 10 ou 20 vezes que ama seu marido todo dia. Você achou que era por vez, eu estou falando todo dia. Eu falo isso umas 20 ou 30 vezes para minha esposa. E ela sabe que é verdade. Como é que você quer melhorar as coisas se quando a sua esposa faz algo você não agradece? Seu marido fez alguma coisa você nunca agradeceu? Lembra daquele, quando nós falamos aqui no Encontro de Casais, as 5 linguagens do amor? Uma delas é fazer coisas. Para algumas mulheres, ela sabe que o marido ama ela quando ele fala, como eu estou falando, profere palavras. Né? Para outras não funciona. Tem que fazer mesmo. Ir lá, ajudar, cuidar. Né? Para outros não. Então essa é uma das linguagens do amor. Outra é receber presentes. E os homens também gostam de receber presente também, né? Amém, irmãos? Cadê os homens? Diga amém. Alguém falou aí. Então mantenha o foco. Louve a Deus pelo que você tem. Amém. Quer saber orar? Não está sabendo orar? Pega um papel em branco, escreva tudo que você tem, que Deus te deu, que você acha importante. Todo dia quando você orar, ora de olhos abertos, Senhor, obrigado por isso, por aquilo. E você, pô, mas quanta coisa boa eu tenho, eu sabia. Mas nós estamos achando que o que é importante para mim é só o que eu não tenho. Eu queria ter um carro melhor, eu queria ter uma casa melhor, eu queria que minha mulher fosse mais bonita, eu queria que meu marido fosse mais bonito. Meu amigo, vou te dar uma péssima notícia. Isso não vai acontecer. Vai ter que conviver com ela até Jesus voltar. Ou então que aconteça alguma coisa. Por quê? Porque agora é a vontade de Deus. Ame. Lembrou? Se toca o pastor Cláudio Duarte cita, né? Ele fala que a gente não encontra a pessoa certa. A gente aprende a amar a pessoa errada. Por quê? Que a pessoa certa não existe, pessoal. Você aprende a amar a pessoa. Convivendo cada dia mais. Mas eu já vejo diferente. Eu gosto de enxergar como a Bíblia diz. O amor cobre multidão de transgressão. Para mim, quem ama não vê defeito. Quem ama não vê defeito. Se você está perdendo o foco, seu casamento vai mal, sua família vai mal, alguma coisa está dando errado, você perdeu o foco.
você não está amando como devia. Quem ama não vê defeito. Alguém gosta que aponta seus defeitos? Quem levanta a mão? Quem gosta que a esposa fica só falando seu defeito? Quem gosta que o marido fica só falando seu defeito? Hã? Mas tem hora que é bom ouvir também, né, irmãos? Fala com carinho, mas tem que falar. E fala com cuidado, fala de longe. Vai que está bem nervoso, complica. Então, irmãos, a fé nunca vai falhar. Para manter uma lamparina acesa, não sabe o que é lamparina, né? Sabe o que é lamparina? Diga amém. Amém. Para manter uma lamparina acesa, precisamos continuar colocando azeite nela, óleo nela. Quem falou isso? Maria Teresa de Calcutá. Não é para você continuar com a lamparina acesa, irmãos, você tem que pôr azeite nela, meu amigo. Você quer continuar servindo a Deus, você quer continuar sendo abençoado por Deus, né? Você quer que as coisas melhorem, mas você não está pondo azeite na sua lamparina? Você quer seu casamento abençoado? Qual foi a última vez que você comprou uma flor para sua esposa?